Pai Pai celestial, celestial, graças graças te te dou dou por por Jesus Jesus Cristo, Cristo, teu amado teu amado Filho, Filho, por me por haveres me haveres protegido protegido bondosamente bondosamente nesse dia. neste dia. Peço-te que me Peço-te que me perdoes todos os todos os meus pecados pecados e o mal que e mal que fiz, fiz. e me Me protejas por vejas tua por tua graça nesta graça nesta noite. noite. Nas Nas tuas tuas mãos me mãos me entrego de de corpo e alma, bem bem como como todas as todas as coisas. coisas. Esteja Esteja comigo, comigo teu o santo teu santo anjo, anjo, para para que que o o inimigo inimigo maligno maligno não tenha não tenha poder poder algum algum sobre mim. sobre mim. Amém. 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 Que linda oração, essa é a bênção da noite. A bênção da Feita aí noite. pela Isso. filha e pela mãe, né? A Márcia e a dona Érica. Eu acho que é de Martinho Lutero essa oração, né, pastor? Meu Pai Celestial. Está no catecismo. Eu não sei se é dele, mas está lá e está também no Inário Luterano, né? Naquela parte inicial a gente encontra. Então tem a bênção da manhã e tem a bênção da noite. Eu justamente ia dizer, mais ou menos as mesmas palavras tem a bênção da manhã. E aqui em casa o João e a Ana já fazem também nas nossas devoções. Memorizado, mas é tão completa essa oração, né, pastor? Tão bonita. Com certeza, é muito bonita, por sinal. Então, Obrigado. Obrigado por Valeu. resgatar aí uma oração muito bonita e muito preciosa. Bem, gente, que alegria tê-los todos aí. Depois, se alguém tiver um pedido especial de oração, na nossa oração do final, nós poderemos incluir, ok? Vamos, então, agora para o momento do estudo de hoje. Vocês já vão deixando a Bíblia aberta aí, ou pertinho de vocês, para que a gente possa... olha lá, tá lá, né? Possa consultá-la à medida que nós precisarmos dela. E eu estou aqui compartilhando agora com vocês. Alguém só me diz aí se está vendo Leia Evangelho na sua tela. Sim? Eu estou. Ótimo, então está funcionando. Muito bem, dentro dos temas que nós estamos estudando no livro de Romanos, um dos temas bem assim presentes que nós podemos encontrar é a temática de Leia Evangelho. Leia Evangelho, na realidade, é uma doutrina basicamente luterana. É praticamente impossível encontrar essa doutrina em uma outra denominação religiosa. Porque Leia Evangelho, na verdade, é um princípio de interpretação bíblica. Então, é sobre isso que nós queremos ver um pouquinho no estudo de hoje, especialmente aí dentro do livro de Romanos. Então, para título de início de conversa, eu trago esta frase de Martinho Lutero: misturar a lei e o evangelho não só nubla o conhecimento da graça, mas também corta Cristo completamente. Por aí a gente já consegue perceber a importância de saber fazer uma boa distinção entre lei e evangelho. Quando nós estamos falando da lei aqui, para que não fique dúvida para ninguém, nós não estamos falando da lei civil, da lei do Estado, do Código Civil, do Código Penal, não é nada da Constituição, não é nada desse tipo de lei. É lei no sentido da lei da palavra de Deus. Daqui a pouco vamos dar uma definição simples, mas uma definição para o que é lei no sentido teológico. Existia um teólogo que ele dizia: eu daria o título de doutor para aquele que souber interpretar bem corretamente a distinção de lei e evangelho. Isto mostra como é um grau complexo, como é difícil. Agora vocês têm que fazer um exercício. Tem uma frase afirmativa aí, e cada um de vocês tem que escolher uma resposta para essa frase. E a resposta ou é verdadeira ou é falsa. Então a afirmativa diz assim: a principal ênfase do evangelho são as regras de Deus para se viver de forma correta. Eu queria que vocês analisassem a frase e colocassem verdadeiro ou falso aí na cabeça de vocês. Então, esta frase é verdadeira ou é falsa? Alguém gostaria de dar a resposta e justificar por quê? Umas 2 pessoas ou 3?
A principal ênfase do Evangelho são as regras de Deus para se viver de forma correta. Verdadeira ou falsa essa frase? Tem essa coragem? Falsa? Por quê? Porque o Evangelho fala justamente do amor de Deus e não das regras. Como a Deus nos ama, sem pedir nada em troca, né? Essa frase aí é a lei, eu acho. Essa frase é lei, você acha? É. Ok, então a Márcia vai no palpite que é falsa a frase. Mas alguém vai com ela ou alguém pensa diferente? Acho que é falsa. É falsa, Silde, por quê? É falsa. Porque, nem fala ali na principal ênfase do Evangelho, não é viver de forma correta, né? O Evangelho é o amor de Deus, né? Como a irmã já falou. Né? Eu acho que é mais lei. É mais lei. Então, olha aí, a votação, as parciais da eleição 2020 estão dando falso na frente aí, né? Essa frase, para quem respondeu que ela é verdadeira, eu sinto muito, você errou. Mas se você respondeu como a Márcia e como a Silde que a frase é falsa, você está de parabéns, você acertou. A principal ênfase do Evangelho não são as regras de Deus, mas o Evangelho já começa por aí. É a boa nova da graça, do amor, do perdão do nosso Deus. Mas notem que se a gente for observar um grande número de cristãos, inclusive luteranos, ou de pregações que a gente ouve sobre a palavra de Deus, a gente tem muitas vezes uma impressão de que a gente está ouvindo um conjunto de regras que deve ser feito para viver de uma forma correta e desta forma ser salvo. Não sei se vocês concordam comigo, mas muitas vezes é essa a impressão que a gente tem. Bom, entre os fariseus, entre Jesus e os fariseus, havia um grande conflito. Os fariseus eram um partido religioso do Novo Testamento, eles eram cristãos, eram zelosos pela lei, pelas regras, pelos regulamentos. E os principais líderes religiosos queriam, inclusive, tirar a vida de Jesus. Você pode conferir depois na sua Bíblia, em Lucas 22, 2, onde acontece um caso assim. Jesus curou uma pessoa num sábado, e aquilo escandalizou tanto aqueles judeus, especialmente os escribas e os fariseus, porque eles ficavam indignados ao ver Jesus fazendo exatamente aquilo que a lei de Moisés dizia que era lei, e Jesus agora quebra muitos paradigmas desta lei mosaica, inclusive fazendo curas aos sábados. E aí, então, eles se escandalizam, porque eles eram rigorosamente observadores da lei, e eles começam a traçar um plano para matar Jesus. Porque Jesus não apenas desobedecia, entre aspas, algumas destas leis, regulamentos, que depois a própria Bíblia vai falar que eram apenas sombras, como ele também arrastava multidões que o seguiam. Então, mas por que afinal? Então, esse ódio, essa revolta de Jesus, dos fariseus para com Jesus. Jesus acusou os fariseus de distorcerem a palavra de Deus. Né? Muitas vezes Jesus levantou contra eles esta acusação, de que eles tinham, então, adulterado a palavra de Deus, distorceram em muitos momentos. Ao invés de verem as Escrituras como a palavra de lei e evangelho de Deus, os fariseus haviam transformado a Bíblia em um livro de regras, cujo enfoque é o que cada pessoa deve fazer para agradar a Deus. Isso não é uma coisa só dos fariseus. Muita gente hoje se reporta à Bíblia e tornou a Bíblia também um livro apenas de regras, de regulamentos. Para muita gente, a Bíblia é um livro de lição de moral, né? E a lição de moral, ela não só não funciona mais, né, no mundo secular, como muito menos é algo que representa a vontade da palavra revelada de Deus. A Bíblia não é um livro de moral. A Bíblia é um livro que nos mostra a vontade revelada de Deus e que nos mostra o amor de Deus por meio do Evangelho. Vamos fazer a leitura desse texto de João 5, 38 a 47, para nós vermos uma ilustração desse conflito entre Jesus e os fariseus. João 5, 38 a 47. Se alguém tiver aí e puder fazer a leitura, pode fazer.
também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque, se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? Muito obrigado. Notem que aqui Jesus fala no versículo 39, está falando dos fariseus. Então ele diz assim: vocês examinam as Escrituras justamente porque julgam ter nelas a vida eterna. E são de fato elas que testificam de mim, disse Jesus. Mas aí Jesus continua, e a gente entende pelas palavras de Jesus, que o intuito dos fariseus examinarem as Escrituras não era o interesse de conhecer a vontade de Deus, e nem tampouco a vontade de chegar ao Messias, chegar a Cristo. Mas qual era o intuito com que os fariseus zelavam tremendamente da observância da letra? Era para pescar erro na vida das outras pessoas. É como se fosse assim, ler a Bíblia para encontrar nela coisas para condenar a vida daqueles que estão no erro. Conseguem compreender o que Jesus estava dizendo? E por isso Jesus diz ali no versículo 41, eu não aceito a glória que vem dos homens, porque eu sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Então, notem, eles não liam as Escrituras motivados por conhecer o amor de Deus, mas eles liam justamente para zelar das leis e pescar erro na vida das outras pessoas. E aí uma coisa que eu coloco agora aqui na sequência é que a crença dos fariseus, ela não desapareceu. Atualmente, inúmeras pessoas continuam a acreditar que a Bíblia é essencialmente um livro de regras a seguir para se obter o favor de Deus. Então, na cabeça de muita gente é isso, né? Eu sigo alguns regulamentos, cumpro as leis, cumpro as ordens, cumpro com obediência, em troca, ganho o favor de Deus. Deus tem muito mais do que regras para nos oferecer nas Escrituras. E nela ele nos trata com sua palavra de lei e com sua palavra de evangelho. E agora vem uma definição aí, de uma forma bem simples. O que é lei no sentido teológico? A lei de Deus mostra o que você não tem como salvar a si mesmo. Já o evangelho, por sua vez, ele oferece a você a única esperança, que é Jesus Cristo. Então, notem, fazer uma reta distinção entre a lei e o evangelho, ela produz vida abundante e produz segurança em Cristo Jesus. Do contrário, quando a gente não distingue a lei e o evangelho, e a gente tenta agradar a Deus pelo caminho da lei, ou tenta ir para o céu pelo caminho da lei, quanto mais você tenta, mais você vai ficando desmotivado, inseguro, triste, angustiado. Por quê? Porque você percebe que não dá conta de cumprir com perfeição a lei de Deus. Basta você observar, por exemplo, os mandamentos. Os mandamentos é um resumo da lei. Qual é o mandamento que nós cumprimos na sua íntegra? Absolutamente nenhum. Se alguém diz que cumpre pelo menos um mandamento com toda na sua plenitude, é porque realmente não sabe o que é pecado
ou então não entende de fato o que são os 10 mandamentos. Por exemplo, alguém vai dizer, o 5º mandamento, eu nunca pequei, porque o 5º mandamento diz não matarás, e eu nunca matei ninguém. Aí você folheia a sua Bíblia e descobre que lá está escrito que quem sente raiva ou quem odeia seu irmão, perante Deus é um assassino. Poxa, então, nem sequer o 5º mandamento, que é aquele que a gente pensou que nunca tinha cometido, a gente escapou ileso. Então, note que o caminho da lei de Deus, a lei de Deus é importante, é necessária, a gente precisa conhecê-la, mas ela não é o caminho do céu. Quando a gente diz que a lei não é o caminho do céu, de forma alguma a gente está querendo dizer que, então, não devemos nos preocupar em observar a lei. Claro que devemos. O cristão vai se preocupar, sim, em fazer a vontade de Deus, sempre. Mas ele precisa ter consciência de que não é fazer esta vontade, de cumprir a lei, que vai lhe conceder a salvação. Esta apenas o Evangelho, que é a boa nova da graça de Deus em Cristo Jesus, é que traz para cada um de nós. Atos 13, 38 a 39. Quem tem ali esse texto? Atos 13, 38 a 39. Posso ler, pastor? Por favor. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Muito obrigado, Márcia. Vamos fazer um parênteses aqui. A Márcia é uma das que enfeitou o pinheiro da igreja, que ficou muito bonito. Ontem que eu vi com as estrelas penduradas, achei muito bonito. Parabéns aí, Márcia, Dona Irma e todo mundo que ajudou nessa empreitada. Obrigada. O versículo 39, então, ele diz ali, olha, todo o que crê é justificado por meio de Jesus, porque ele vos justifica justamente por vocês não poderem se justificar pela lei de Moisés. Então, notem, o caminho da lei, ele não pode nos justificar, por uma simples razão. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus 100%. E por isso, se fôssemos querer ir para o céu cumprindo a lei de Deus, ou confiando no nosso cumprir da lei, nós nunca iríamos. Então, quando a gente descobre esta doutrina, lei e evangelho, você passa a compreender a Escritura de uma forma diferente. Aliás, é uma chave hermenêutica fundamental para compreender corretamente as Escrituras. O que é chave hermenêutica? Chave hermenêutica quer dizer um princípio de interpretação bíblica. Você precisa compreender que a Bíblia inteira ela é permeada por lei e evangelho. Bom, qual é a diferença na prática entre a lei e o evangelho? Botei aí, ó. A lei, ela sempre exige. O evangelho jamais exige, ele oferece. A lei nos declara culpados. O evangelho nos declara perdoados. A lei traz a morte, porque ela nos separa de Deus. Já o evangelho, por meio da fé em Cristo, me dá uma nova vida. A lei me condena. O evangelho, ele me salva. Vamos olhar essas passagens todas que estão no livro de Romanos, começando ali pela coluna da lei. Romanos 2:13. E já vão encontrando todos aí, para a gente dar uma agilizada nesses textos. Romanos 2:13. Vamos ver primeiramente a lei. 2:13. Quem encontrar, lê. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Muito obrigado. Então, não basta você saber, decorar, conhecer qual é a vontade no seu intelecto de Deus, e o simples conhecer a lei não justifica ninguém. É isso que está dizendo ali. Então, você conhecer a lei e ainda não cumpri-la é pior ainda do que não conhecê-la. Romanos 3, versículo 20.
Visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Obrigado. Olha a lei aí como espelho. A lei, portanto, é boa. Nós não somos justificados por ela, mas, em contrapartida, é por meio dela que vem o pleno conhecimento do pecado. Então, se a lei não fala para você, não furtarás, muitos não iriam conhecer, por exemplo, que furtar é um pecado. Então, a lei, ela me revela. A lei, como espelho, me mostra o pecado, né? Então, a lei, ela não me leva para o céu, mas ela é boa. Ela é como fosse o diagnóstico, né? O exame de raio-x que mostra qual é o osso que está quebrado. Mas ela não pode consertar o osso. Esse é o ponto. Agora vamos ver a coluna do Evangelho. Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus. Muito obrigado, Samuelzinho, lendo aí para nós novamente, que bacana. Então, não me envergonhe do Evangelho, ele é poder de Deus para salvar. Veja, se a lei, por um lado, condena, o Evangelho salva, porque ele dá, ele oferece a graça, ele oferece o perdão, tanto do judeu, quer dizer, daquele que já é cristão, como também do grego. O grego é um sinônimo aqui do gentil, daquele que ainda virá a ser cristão. Então, o Evangelho tem esse poder. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Clarice. Por meio de Cristo Jesus, temos paz com Deus. Esta paz, ela é muito mais ampla do que simplesmente a paz de ter ausência de guerra. Mas é uma paz que aqui na Bíblia significa e traz junto o conceito de salvação. Então, justificados por Cristo, quer dizer, sendo declarados justos pelo sacrifício de Cristo, nós agora temos também a salvação perante Deus, mediante Jesus. Romanos capítulo 6, agora capítulo 5, versículos 6 a 10. Clarice, pode continuar, do 6 ao 10? Pode. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Muito obrigado. Olha uma coisa importante aqui no versículo 10. O versículo 10 fala que nós, quando fomos reconciliados com Deus, por meio de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Ou seja, nós não tivemos a participação do nosso cumprimento da lei, da nossa obediência, das nossas obras, para que então Cristo, Deus nos aceitasse. Não, nós fomos justificados por Cristo. E agora fomos aceitos por Deus por causa da fé nesse sacrifício de Jesus. E por isso fomos reconciliados. Então notem, como nós somos aqui passivos no que diz respeito à salvação. Nós não praticamos uma ação ativa no sentido de nós nos salvarmos, ou conquistar a salvação, como algumas pessoas imaginam. Mas nós somos salvos por meio de Cristo. E agora, a partir desta salvação, que a Bíblia chama de justificação, começa uma vida chamada vida de santificação. Uma vida de serviço a Deus, uma vida de gratidão a Deus, uma vida de adoração, de louvor, de culto, de oração. Tudo isso faz parte da nossa vida de crescimento na fé. É um resultado da reconciliação que Deus faz em nós por meio do seu Espírito Santo, a partir do momento que ele nos concede a fé. E daí você observa aí no versículo 10, que o Evangelho, ele também remove de nós o medo da condenação. Certa vez, num curso de batismo, eu perguntei assim, vocês têm certeza
que se morrerem hoje vão para o céu? E a maioria das pessoas responde que gostaria, mas não tem certeza. Ou que acha que sim, ou acha que não. E daí você pergunta, por que você acha que vai para o céu? Ah, porque eu faço isso, faço aquilo e outro. De bom. E aí eu falei assim, eu tenho certeza que vou para o céu. Aí uma moça que estava participando do estudo, ela disse para mim assim, pastor, o senhor não acha que está sendo muito arrogante em afirmar que o senhor vai para o céu? Eu disse, não estou sendo arrogante porque eu não creio que eu vou para o céu porque eu sou tão bom assim a ponto de Deus me aceitar no céu. É justamente o contrário. Eu sei o quanto eu sou mau e pecador, mas eu sei também o quanto eu confio na graça, no amor, no perdão e na misericórdia de Deus. E isso traz paz quando a gente entende. Isso traz a segurança de saber que mesmo nós vivendo na natureza pecaminosa, nós não estamos em pecado, é diferente. E essa segurança que vem do perdão, do evangelho, isso nos traz uma alegria de viver com segurança, na certeza de que quando a gente vai fechar os nossos olhos, a música que eles cantaram hoje no início, puramente a graça de Deus vai me levar a encontrar as multidões do céu. Romanos 6, 23, para fechar esse bloquinho. Quem tiver, pode ler. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado. Já pensaram que tragédia seria se na morte, nesse versículo ali, na morte tivesse um ponto final? Está dizendo o preço, a consequência do pecado é a morte, ponto final, a separação de Deus. Mas graças a Deus tem vírgula, né? E continua e dá uma esperança e diz, mas o dom gratuito, a bondade, a misericórdia de Deus é a vida eterna para os que estão em Cristo Jesus. A lei e o evangelho de Deus trabalham de forma diferente. Cada uma cumpre a sua função. Vamos entender isso um pouquinho melhor, fazendo algumas perguntas. A primeira delas, como é que Deus dá a lei e como é que Deus dá o evangelho? Então, primeiro a lei. A lei de Deus. Deus escreveu a lei no coração do homem quando o criou. Lá em Romanos 2, 14 e 15, alguém pode ler? Fala sobre a lei natural que Deus escreveu no coração do homem. Quem lê? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consequência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se, defendendo-se. Até aí. Muito obrigado, Manu. Veja, aqueles que não têm lei, aqui está falando dos gentios, dos pagãos. Quando o ser humano cai em pecado, ainda lhe resta alguma consciência, por menor que seja, do certo e do errado. Isto é aquilo que a Bíblia chama aqui nesses 2 versículos de lei natural gravada no coração do homem. Deus escreveu a lei. Então, mesmo a pessoa que não é cristã, ela sabe que algumas coisas são certas e algumas coisas são erradas. Por quê? Porque Deus já deu a sua lei inata, em parte, no coração do homem. Já o Evangelho Deus não escreveu no coração do homem quando o criou. E o Evangelho, então, ele nos surpreende por meio da revelação. Aqui entra um ponto fundamental. O Evangelho precisa ser revelado. Nós não o conhecemos, ele não está dentro de nós. Não é essa a ideia budista de que há um pequeno deusinho no interior de cada um que faz bondade. Não há esse deusinho. Esse evangelho precisa ser revelado por Deus. E Romanos 10, 14 e 15 vai falar um pouco dessa revelação. Quem tem aí? Romanos 10, 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito,
Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Obrigado, Márcia. Como crerão se não tem quem anuncie? Como vão ouvir se não tem quem anuncie? Então, veja, o evangelho, ele age, Deus expõe o seu evangelho por meio do anúncio da sua palavra. Isso é a epifania. Epifania quer dizer Deus se revelando, tirando aquilo que está encoberto. Na plenitude do tempo vem Jesus, a revelação. Então, Deus revela o evangelho. Deus entrega a boa nova. Por isso Deus chama profetas para que anunciem. Por isso Deus envia anjos, mensageiros, para dizer que o tempo chegou e que vai se cumprir a promessa. Por isso hoje Deus chama cristãos para que se tornem missionários, pastores, cristãos que usem o sacerdócio universal para testemunhar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho só é conhecido mediante a revelação. E a revelação do evangelho está onde? Está na palavra de Deus. Ela é que tem o anúncio do conteúdo do evangelho. Jesus Cristo. Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé em todas as nações. Pode ler o 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado. Notem que ele fala que foi guardado nos mistérios, em tempos de silêncio, nos mistérios eternos, em tempos de silêncio. Ou seja, o evangelho, a boa nova da salvação, ela pertence ao coração de Deus. E Deus vai revelando isso aos poucos, já desde o jardim do Éden, quando o homem cai em pecado e Deus anuncia o Salvador. Então, um resumo desta pergunta: enquanto todas as pessoas sabem alguma coisa sobre a lei, só se pode aprender o evangelho a partir da palavra de Deus. Notem como é importante o anúncio da palavra de Deus. Sem a revelação do evangelho, sem a pregação da palavra de Deus, as pessoas jamais conheceriam a boa nova da salvação. A segunda pergunta para nós comparar: o que ambas essas doutrinas, lei e evangelho, ensinam? Então, a primeira coluna, a lei de Deus, o que ela ensina? A lei mostra o que nós devemos fazer. Por exemplo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É lei. Está dizendo o que você deve fazer. Ela se concentra nas nossas obras, naquilo que eu, ser humano, pecador, devo fazer que Deus espera de mim. E ela exige uma perfeita obediência. Mas ela jamais perdoa, mas ela nos condena e mata. Observe, por exemplo, vamos tomar o segundo mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. É lei como norma. Norma significa o uso da lei que mostra a vontade de Deus. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Pensa no dia de hoje. Você se lembra de algum momento em que você exclamou em vão o nome de Deus? Pronto, já quebrou a lei de Deus. Automaticamente a lei exige obediência e você desobedeceu a lei. E a lei não te anuncia perdão. Como consequência, ela te anuncia que você está na desobediência. E, portanto, o caminho da desobediência, a consequência da desobediência é a condenação e a morte. Estão conseguindo perceber? Agora, olha para o evangelho de Deus. O evangelho que é a boa nova. O evangelho nos mostra o que Deus faz por nós em Cristo. Então, se a lei mostra o que eu devo fazer, o evangelho mostra aquilo que Deus em Cristo faz por nós. Por isso o evangelho se concentra não na obra humana, mas na obra de Deus. O evangelho nada exige, mas oferece a graça e a salvação. O evangelho perdoa, redime, justifica, salva e concede a paz
e a vida eterna. Conseguem perceber? Começa a notar isso quando você ouve uma pregação, ou mesmo quando você analisa uma música, uma canção. Para onde aquela pregação aponta? Ela fala basicamente da exigência e daquilo que se espera do ser humano. Então é uma pregação ou é uma música centrada no homem e que fala basicamente da lei. Ou ela também tem um equilíbrio. Ela revela que, embora eu não consiga obedecer na plenitude o segundo mandamento, usando o exemplo aqui, quando eu reconheço e olho para a cruz de Cristo, ele me perdoa. Faz o balanço entre a lei e o evangelho. Consegue apontar aquela pregação para a obra de Deus como sendo a causa da minha salvação? É isso que a gente precisa prestar atenção. O resumo dessa pergunta: todas as religiões apontam para a lei, mas somente uma reta compreensão da Bíblia ensina sobre o Evangelho. Então, nem todo mundo que prega a Bíblia necessariamente a prega com uma reta compreensão. É o que eu estava dizendo. Muitas pessoas usam a Bíblia para fazer ou para dar lição de moral, o que acaba sendo um erro, acaba desvirtuando o propósito da Bíblia. Uma outra pergunta: o que essas doutrinas prometem? A lei de Deus, o que ela promete? A lei pode prometer vida e salvação. Pode. Mas, e olha o mas aí, ela promete vida e salvação apenas se nós a cumprirmos perfeitamente. Uau! 100% da lei. Pobre homem que sou, diz o apóstolo, quem me livrará da culpa da morte? Se por um lado, então, a lei promete vida apenas se nós cumprirmos perfeitamente a lei, o que o Evangelho me promete? O Evangelho também promete vida e salvação. Mas, ao contrário da lei, o Evangelho não impõe nenhuma condição. Vamos conferir Romanos 4, 1 a 5. Aí eu gostaria que alguém lesse. Romanos 4, 1 a 5. Quem pode ler? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Até o 5. Até o 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Muito obrigado. Está falando da fé, da salvação imputada. Imputada quer dizer colocada, atribuída. E aí ele usa o exemplo aqui do salário. Aquele que trabalha, quando ele recebe o seu salário, ele não está recebendo nada que não seja uma recompensa justa por aquilo que ele fez. É diferente do que um presente, né? Então ele está dizendo, se a salvação ela também é o resultado dos nossos esforços, então ela nada mais é do que uma conquista meritória que nós fazemos por merecer. Está dizendo, mas Abraão creu, e isto lhe foi atribuído como justiça. Ou seja, não foi aquilo que Abraão fez ou deixou de fazer que o salvou, mas foi o fato dele ter crido nas promessas de Deus, e Deus então ter declarado Abraão justo. O segundo tópico ali, declara que um homem injusto, ele se torna justo através de Cristo. Romanos 5, 6 a 8. Quem pode ler? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito bem. A graça de Deus se revela a nós quando nós ainda somos pecadores. Então, notem, Deus declara justo aquele que é injusto, mas crê em Cristo Jesus. A nossa salvação é um ato de declaração de Deus, não é um ato meritório. Resumo, somente Cristo poderia cumprir as exigências da lei, e ele as cumpriu para a nossa salvação. Somente Cristo por um fato, ele não teve pecado, então consegue cumprir a lei na sua plenitude. O que ameaçam? O que a lei ameaça e qual é a ameaça do Evangelho? A lei de Deus, ela ameaça apenas com punições. O Evangelho jamais nos ameaça. O Evangelho nos anuncia a misericórdia. Cristo levou o castigo que você merecia, silenciando assim as ameaças que a lei fazia a você. É por isso que a Bíblia fala que nenhum julgamento existe para aquele que está em Cristo Jesus. Então, algumas pessoas têm uma ideia também equivocada de achar que quando morrerem, vão primeiramente passar por um julgamento e aí ficarão na curiosidade de esperar a decisão de Deus para dizer sim ou não para a sua salvação. A maioria pensa isso, né? Mas a palavra diz, quem está em Cristo não é julgado. Julgamento é para aquele que é réu, para aquele que tem uma acusação contra ele. E qual é a acusação que existe contra aquele que está em Cristo como seu Salvador? A Bíblia diz, nenhuma condenação resta para os que estão em Cristo Jesus. Isso quem anuncia é o Evangelho. Porque a lei, pelo contrário, a lei vai me exigir e vai dizer, olha, se tu não conseguir, tu estás condenado. O Evangelho diz, mas aquele que está em Cristo não tem mais acusação contra ele. Dádiva de Deus, graça de Deus, amor imerecido, misericórdia. E por isso temos motivo mais que suficiente para dar glórias a Deus. O que fazem para você? O que a lei faz para você e o que o Evangelho de Deus faz para você? A lei de Deus, a lei exige, mas ela não te capacita a cumpri-la. Então, ao mesmo tempo que a lei vai dizer para você, não odeie, mas ela não vai te capacitar a não odiar. Por isso a lei nos torna rebeldes, né? Romanos 7, versículo 5, quem tem aí? Romanos 7, versículo 5, rapidinho. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. E o versículo 7? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Isso mesmo. Notem, a lei novamente aqui sendo apontada como algo que revela o meu pecado. Ela diz, eu não teria conhecido o pecado se a lei não tivesse me revelado. Então, a lei é ruim? Não. A lei, ela é palavra de Deus tanto quanto o Evangelho. Mas a função dela é diferente. É como você pensar, assim, a terra que você precisa preparar para plantar a semente. A lei é aquela parte inicial, onde você prepara a terra, arranca o mato, vira a terra, aduba a terra, afofa a terra. E quando a terra, então, está preparada, ela recebe a semente, que é o Evangelho. É da mesma forma, a palavra de Deus é assim. A lei é para revelar o pecado. A lei é para denunciar o pecado. Mas quando o pecador dá o sinal do arrependimento, é porque a terra está apta para receber a semente. E aí é a hora de lançar o Evangelho. Por isso que quando você quer evangelizar alguém, você precisa ter essa consciência. Se você ficar anunciando o amor de Deus, por exemplo, para alguém que é impenitente, você está jogando fora a pérola da palavra de Deus. Quando Jesus fala, não lancem as pérolas para
os cachorros, é isso que ele está dizendo. Não anuncie perdão para quem diz que gosta de viver no erro, né? Porque às vezes você anuncia para alguma pessoa, por exemplo, olha, esse teu caminho, essa tua escolha, isso ofende a Deus. E ele diz, você não tem nada a ver com isso. Eu quero viver assim, ponto final. E aí você diz, mas não se preocupe, Jesus te ama. Você fez uma má pregação da palavra de Deus. Porque você anunciou amor e perdão aonde não existe. Deus ama todos, mas ele anuncia perdão para aquele coração que está contrito, que está impenitente. Então, enquanto não há sinal de quebrantamento, ainda é hora de arrancar o mato, de virar a terra, de capinar, e até que a terra se encontre fofa e preparada. Então, isso é uma linha tênue muito, muito pequena, né? E que a gente, às vezes, não percebe na hora que a gente está evangelizando, diante de quem nós estamos. Então, se você prega o evangelho para quem não tem arrependimento, você também não está pregando a palavra de Deus, porque você está contando àquela pessoa uma mentira. Você está tentando consolá-la de que Deus a ama e vai perdoá-la, e ela continua, então, vivendo e cultivando os seus erros. Então, a lei tem o seu papel importante, é quebrantar o coração, é revelar o pecado, é denunciar o erro, e é mostrar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse mesmo texto que a dona Érica leu, agora tem o versículo número 15. O versículo 15 diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim aquilo que eu detesto. Então, notem, a lei exige, mas ela não me ajuda, não me capacita a cumprir. Quantas vezes você já se arrependeu de ter feito uma coisa, não é verdade? Que você sabia que era errado. Você conhecia a lei, mas a lei não, mesmo tendo conhecido, você pecou. E aí é o que Paulo vai dizer, né? O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Quem me livrará dessa culpa? E daí ele vai dizer, graças a Deus que me dá Jesus Cristo. Aí entra o evangelho. Por isso a lei nos leva ao desespero. Olhem o capítulo 7, versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É a pergunta que Paulo se faz. A lei não consegue consolar. Agora, por outro lado, o que é que o evangelho faz por nós? O evangelho nos convida e, ao mesmo tempo, nos capacita a recebermos as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. O evangelho remove o terror, remove o medo, a angústia e substitui tudo isso pela paz e pela alegria que vem do Espírito Santo. Alguém pode ler aí Romanos 8, versículo 1? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado. Note, ninguém que está em Cristo Jesus vai sentar no banco dos réus. Nenhuma condenação resta para os que estão em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia fala, posso servir a Deus de todo o coração, porque sou livre para servir. O meu serviço a Deus, que eu presto a partir de agora, é o serviço de liberdade, de amor, de gratidão a Deus. Eu não preciso me torturar perguntando se eu já fiz boas obras o suficiente, se eu já obedeci o suficiente para agradar a Deus e conquistar o céu. Cristo já conquistou o céu por mim. E a fé que o Espírito Santo me dá em Cristo Jesus, ela me preserva no caminho da salvação. Isso é consolador para nós. Isso nos tira da angústia, do terror, do medo do inferno. O evangelho não exige um bom coração, boas intenções, aperfeiçoamento, santidade ou amor para com Deus ou as pessoas. O evangelho não dá ordens, mas ele nos transforma. Então, Cristo, quando nos amou e morreu por nós, ele não perguntou o que é que nós fizemos para merecer a sua morte. Por isso, vamos deixar de cantar aquela canção que eu já disse, né? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. É errada essa canção. Morri, morri por ti. Tá certo. Jesus fez isso por amor a nós.
mas não podemos fazer nada para retribuir isto. A nossa obra de gratidão não é uma retribuição. É um servir a Deus. É um reconhecer a Deus como nosso Pai misericordioso. Um resumo disso aí, a lei não pode salvar você, mas ela tem um papel importante. Ela convence dos pecados. Então, é que o Evangelho pode fazer a sua obra de perdão e cura na sua vida. É o exemplo que eu dei do canteiro. Quem é que deve ouvir a lei? Quem é que deve ouvir o Evangelho? Todos os pecadores precisam ouvir a lei, inclusive nós, cristãos. A cada culto, a cada devoção, faça um exercício, hoje ou amanhã, pegue uma devoção, pode ser dos 5 minutos com Jesus, ou do Castelo Forte, e pegue duas canetas, uma de cada cor, e aí você grifa com uma cor aquilo que for lei, e com outra cor aquilo que for evangelho. Tente fazer esse exercício, você vai perceber que não é tão fácil, mas vai ser um exercício interessante. Quando o pastor pregar a mensagem, é ruim ficar prestando atenção nesses detalhes, né? Mas também um dia só você pode fazer esse exercício. Presta atenção no sermão do pastor e tenta identificar o que é lei, o que é evangelho. Quando ele estiver apontando para as coisas dos homens, é lei. Quando ele estiver apontando para a obra de Deus, é evangelho. De uma forma bem simplista, obviamente. E quem deve ouvir o evangelho? Os pecadores com o coração quebrantado precisam ouvir o evangelho. É o exemplo que eu falei do não jogar a pérola para os porcos. Então, todo aquele que está em arrependimento, é hora de ouvir o evangelho. Quando o arrependido e o impenitente estão juntos no mesmo lugar, por exemplo, num culto, então deve ser pregado tanto a lei quanto o evangelho, de uma forma geral. A conclusão desse nosso estudo de hoje: compreender a diferença entre a lei e o evangelho irá mudar a sua vida agora e também eternamente. A lei irá ajudá-lo a ver claramente o propósito de Deus na sua vida. E quando você não for capaz de cumprir a lei de Deus, o evangelho irá lhe assegurar do perdão de Deus. Ele irá fortalecê-lo para viver a nova vida em Cristo, livre de toda a condenação. Ok, irmãos? O nosso estudo de hoje, ele vai ficando por aqui. E agora, então, pergunto se alguém gostaria de perguntar ou de fazer alguma observação. Alguém ficou com alguma dúvida ou queria fazer alguma contribuição? Eu queria fazer uma contribuição. Pois não. Queria recomendar um livro que o pastor me recomendou, né? Que é Manejando a Verdade, Lei e Evangelho na Igreja de Hoje, né? Que é exatamente sobre esse tema. Para quem quiser, aí é bem legal para se aprofundar um pouco mais. Editora Concórdia, acho que a dona Leoni vai ver, né? Enfim, muito bom e é bem curtinho, acho que tem 150 páginas. Bem bom. É isso aí. Obrigado, Victor. E é uma leitura gostosa de fazer. Manejando bem a palavra da verdade. É o nome do livro. Eu também tenho ele e posso emprestar, caso alguém queira. Pois não, seu Hart? Pastor, bom, eu perdi um pedacinho do estudo hoje porque eu não estava em casa quando começou, mas eu vim acompanhando pelo celular, deu para ir acompanhando tudo, né? E eu lembro que o senhor citou, por exemplo, na parte da lei, o 5º mandamento, como apenas exemplo. Um exemplo para a gente poder aqui entender o que exatamente o senhor queria dizer com a lei. E a gente, agora eu queria fazer um comentário, mas, por favor, pastor, me corrige se eu estiver indo para o caminho errado, por favor. Tá? O que eu entendo, assim, ó, Deus escreveu a lei nos corações dos homens. Então, significa o quê? Que a lei, ela vem de Deus, então ela é boa, né? O que vem de Deus, seja evangelho ou seja lei, é sempre amor, né? Porque a gente, nós comuns, né? Não os pastores, mas nós, pessoas comuns, a gente normalmente tem, assim, uma ideia de que a lei é aquele martelo que fica batendo em cima do prego o tempo inteiro para judiar mesmo, né? E o prego é que tem que aceitar isso, né? Enquanto que
o evangelho é um afago, é aquele carinho, é aquele abraço que te diz, não, peraí, não é bem assim, você ainda tem chance, você pode... A gente tem essa visão da coisa, né? Eu vejo, e eu não sei se eu estou certo, eu queria essa ajuda do pastor, eu vejo as duas coisas como sendo provenientes do amor de Deus. Evangelho é amor e lei é amor, né? Por que lei é amor? Se Deus instituiu a lei e pede que a gente cumpra, tanto quanto a gente consegue cumprir, aí eu volto naquele exemplo que o senhor mesmo passou do 5º mandamento. Por que eu não devo ofender meu próximo? Por que eu não devo matar o meu próximo? Por que eu não devo... Por amor. Porque se eu ofender o meu próximo, ali vai estar faltando amor. Se eu matar alguém, ali vai estar faltando amor. E o que Deus fez quando ele instituiu a lei? Justamente preservar o amor entre Deus e as suas criaturas e as pessoas entre si. Eu estou mais ou menos no caminho, pastor? Sim, corretamente. Porque a gente pode entender que tanto a lei quanto o evangelho são frutos do amor de Deus. Porque é como um pai e uma mãe que corrige o seu filho, né? A correção é a lei, mas é uma correção feita por amor, para que aquele filho não venha a se perder, não venha a se extraviar em caminhos errados e assim por diante. Então, a lei, Deus me revela a sua vontade por amor a mim, porque ele podia simplesmente deixar que a gente se desse mal sozinho e não conhecesse o caminho do erro, né? Mas então, a lei é o amor. O que Deus não gosta é de ter que aplicar, muitas vezes, a sua lei, né? Mas ela é necessária e é boa porque ela nos conduz para a direção do evangelho. Obrigado, pastor. Pastor. Sim, Márcia. Eu sempre fico aqui imaginando que a lei foi a forma que Deus encontrou de falar a nossa linguagem. Porque ela se aplica a coisas da nossa vida, as coisas do nosso cotidiano. Elas são palpáveis. Então, a lei ela vem para coisas que eu, humano, sinto no meu dia a dia. Eu sempre pensei assim, a lei. A lei é coisa que eu sinto na pele. Deus falou a minha linguagem. O evangelho é a linguagem dele, que é perfeito, que é em amor, que é por graça. O evangelho é a linguagem dele, que eu não consigo compreender. Não é uma coisa do meu dia a dia, não é da minha carne. Eu sempre entendi assim, porque senão a gente acaba ficando muito legalista ou muito evangélico. Eu preciso, né? A lei é uma coisa que é do nosso comum, né? Não matar, é necessária. Não cobiçar, né? E é para coisas do meu entendimento. O evangelho foge ao meu entendimento. Aí é uma coisa mais... Certo. Concordo com o que a Márcia está dizendo, porém tem que fazer uma ressalva no que diz respeito à lei. Boa essa tua comparação de dizer que a lei é a nossa linguagem, mas tem que fazer uma distinção no sentido, a lei enquanto revelação de Deus, ela é perfeita. Ela se torna imperfeita no cumprimento que daí diz respeito à nossa parte, né? Mas então, tens razão, mas com essa observação. E é claro, nem o legalismo é um caminho saudável, mas nem o antinomismo, que é aquele que acha que a lei é uma coisa ruim e por isso só fala do evangelho. Então, é necessário haver o equilíbrio, mas fazer a distinção para que cada uma dessas doutrinas ocupe o seu lugar correto, né? Porque, claro, o intuito da lei é nos preparar para receber o evangelho. Então, no fundo, o que Deus quer é que a gente conheça o evangelho, mas que a gente também viva o evangelho. Porque um risco que se corre é que alguns vão dizer assim, então se a gente não é salvo pela lei, vamos viver de qualquer jeito, né? Também não é uma compreensão correta. Deus espera de nós a obediência. Deus espera, mas a gente tem que entender que não é a obediência a justificação pela qual nós entraremos no céu. Né? A obediência então, é um fruto, né, pastor? É um fruto, é uma consequência. Se você pensa assim, é mais fácil, né? Verdade. Eu queria dizer assim, pastor, eu agora me lembro, justamente, lei e evangelho, as duas coisas me são boas, porque senão eu poderia, aquele versículo diz tão bonito, comamos e bebamos que amanhã morreremos, né?
Então, se assim, ó, se nada, a lei não precisa, vou viver, porque depois eu sou salvo, né, de qualquer jeito, né? Então, Deus fala de uma maneira assim que a gente realmente, as duas coisas são necessárias, aquilo que isso, um equilíbrio, nem tanto para lá, nem tanto para cá. As duas coisas juntas, né? Perfeito. E o objetivo final é conduzir o pecador a Cristo, né? Isso a gente nunca deve perder de vista. Obrigado pelos que contribuíram. Mais alguém gostaria de perguntar ou de contribuir? Esse é um assunto, eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, eu acho ele um assunto sempre muito, por ele ser um assunto não tão simples de compreender como parece, ele é desafiador. Quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais a gente descobre que a gente tem mais para aprender, né? E ler Evangelho é um assunto, assim, não tão fácil, mas muito gostoso de estudar, e que nos dá uma condição de ler a Bíblia sob uma ótica diferente. E esse livrinho que o Vitor indicou é bem bacana. Inclusive, tem um livro que só se chama Lei e Evangelho, alguns devem conhecer. Tem ele numa edição resumida e tem ele numa edição completa. Dona Érica fez sinal que ela já conhece o livro, né? São teses do teólogo Walter, que é o fundador do Sino de Missouri, que escreveu esse livrinho contendo essas teses. Muito bem, gente. Aproveitando, então, para finalizar o nosso estudo, fazendo aí uma propaganda também, dizendo que os devocionários para o ano que vem já estão disponíveis. Procure com a dona Leonilva, 5 Minutos com Jesus, o Castelo Forte. Também, ainda até o final do mês de dezembro, tem uma promoção para assinatura do Mensageiro. Então, fica aí o incentivo para que os irmãos tenham em casa as literaturas, e também pode usar os 5 Minutos com Jesus como um presente de final de ano. Quem sabe você pensa em alguém que você possa fazer missão. Não precisa pensar em fazer missão no mundo inteiro. Pensa numa pessoa, um amigo, um vizinho, um conhecido, né? Se você fizer a diferença de pastorear, entre aspas, uma pessoa durante o ano de 2021, olha quantas pessoas a mais para o reino de Deus nós estaremos ganhando. Então, esse é o nosso objetivo enquanto cristãos, né? Não apenas alimentar a nós mesmos, que é muito importante, mas também usar esse alimento para levar adiante. E hoje em dia é tão bacana que a gente pode fazer isso, assim, quase que diariamente, né? Mandando um recadinho ali, não se tornando fanático, porque daí espanta, mas assim, fazendo as pessoas perceber do amor de Deus e compartilhando coisas tão bacanas sobre a mensagem do amor e da graça de Deus. É isto. Então, alguém tem um pedido de oração? Gostaria de agradecer ou de interceder em favor de alguém? Pode se manifestar, que nós vamos orar agora a oração final. Dona Magda, a senhora está falando, mas o seu microfone está fechado. Fechou de novo. Abriu e fechou. Agora abriu. Agora abriu. Mais uma vez, um agradecimento a todos vocês de coração por todas as orações feitas para a minha pessoa, para a minha recuperação, que estou indo muito bem, graças a Deus e a vocês. Uma boa noite para todos, e estava muito bom esse estudo de hoje. A Mari não conseguiu entrar, mas ela me acompanhou, estava aqui do meu lado acompanhando todo o tempo. Um abraço para todos e uma boa semana. E que Deus abençoe todos nós e nos proteja sempre. Amém. Amém. Amém, dona Magda. Que Deus abençoe sempre a senhora. O netinho da Mari é Eric, né? O Eric, ele ia fazer cirurgia dia 7, mas foi cancelada devido a esse negócio de vírus aí. O aumento da pandemia. Tá bom, a gente vai orar por ele assim mesmo, pedir a Deus as bênçãos por ele. Mais alguém gostaria de pedir oração? Ok, então vamos falar com Deus. Bondoso e gracioso Deus, misericordioso Pai, graças te damos pelo teu grande amor e pela tua palavra que nos ensina a tua vontade e também nos revela o teu grande e imenso amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, ele que nos conduz ao reto entendimento da palavra. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e limpa-nos pelo sangue de Cristo Jesus, teu Filho amado.
Fica sempre conosco. Abençoa todos que estão participando nesta noite, desse momento de estudo, bem como todos os seus familiares e amigos. Pedimos a tua bênção e a tua proteção nesta noite, para que tu nos livres e nos defenda de todos os perigos. Também livra-nos das investidas de Satanás e não nos deixes cair em tentação. Abençoa também aqueles que sofrem, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão enfermos, que estão doentes. Nós continuamos pedindo, intercedendo em favor do Diógenes, continuamos pedindo também e agradecendo pela recuperação da dona Magre, da Cláudia, do Eric e tantos outros irmãos e amigos que também encontram-se necessitados do teu amparo e da tua graça redentora, e também para que tu abençoes, para que melhorem na saúde. Fica sempre com todos nós, dá-nos o teu grande amor e ensina-nos a viver uma vida de gratidão a ti. Por amor de Jesus Cristo, teu Filho, ouve a nossa oração. Amém. Amém. Amém, gente. Obrigado ao Victor, que conduziu a sala, e obrigado à presença de todos, os de perto e os de longe. Fiquem à vontade.